Só que Deus tem os seus meios de trabalhar. Um dia estava tendo velório, eu entrei dentro do velório como ninguém quer nada. O guarda olhou para mim, me chamou e disse: vem cá. Disse: pois não. Você é crente? Eu falei: eu não vou falar, porque senão ele vai me expulsar daqui. Eu disse: não, eu acredito em Deus. E disse: porque a hora que você estava passando lá do outro lado, Deus mandou te chamar aqui. Está acontecendo alguma coisa? Eu comecei a contar chorando para ele. E disse: vamos fazer uma coisa. Eu também sou crente. E eu trabalho todos os dias aqui no cemitério. Eu tomo conta do cemitério e do velório todos os dias. Já que você não tem lugar para morar, quando não tiver velório aqui, você pode dormir dentro do velório. Mas quando tiver velório, você não vai poder ficar aqui dentro. Combinado? Isso, positivo, combinado. Irmão, quando Deus quer provar, Ele prova. Aquele mês morreu gente todo dia. Todo dia. Todo dia. Aí eu olhei para o céu assim e falei: ó Jesus, aí teve um mês que não morria ninguém. Aí quando não morria ninguém, eu corria lá: Jesus, já faz 3 dias que eu não como, Jesus, faz morrer alguém. Porque se ter velório, Jesus, vai ter comida. E se ter comida, eu não vou passar fome. Porque era assim, quando não tinha velório, eu dormia. E eu não comia. E quando tinha velório, eu não dormia, mas eu comia. E um dia me acharam dentro do cemitério. Mas a Bíblia diz, irmãos, que 1000 cairão do meu lado e 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos. E eu fui me esconder num terreno baldio e estava passando um rapaz com um carro da funerária. Ele olhou para mim assim e disse: tu é homem de verdade? Sou. Tu mora onde? Disse: na rua. Ele disse: tu quer um emprego? Eu disse: quero. Do que? Lavar defunto. Eu disse: meu filho, vamos lá. Vamos ali comigo buscar um defunto. Disse: vamos, é agora. Está com fome? Disse: estou. Pegamos o defunto, colocamos no caixão, botamos dentro do carro e fui parar na padaria. Aquele dia eu comi tanto que eu cheguei a passar mal. Mas Deus disse para mim que não ia deixar ninguém me ajudar. Eu fiquei 1 mês trabalhando naquela funerária. Eu aprendi a lavar e arrumar defunto lá. E um dia Deus disse para mim: pega, saia desta cidade, porque o diabo vai te matar. Eu disse: mas como vou sair da cidade? Não tenho dinheiro. E aquele dia eu fui na Santa Casa da cidade. E eu estava com tanto sono, irmão, que eu inventava. Eu cheguei a falar para o médico que eu estava quase morrendo. Porque eu falava assim: eu vou lá na Santa Casa, eu vou tomar um medicamento, e eles vão me colocar deitado lá, e eu vou tirar uma soneca. De manhã eu levanto e vou embora. E eu fazia isso. Eu ia na Santa Casa, falava que está com dor de cabeça, o médico melhorou. Não melhorei não, doutor. Então fique aí. Quando a dor não passava, que nunca existia, o sono passava, eu levantava e ia para a rua andar. Só que um dia aquela macumbeira me entregou. E aqueles homens tentaram matar a minha vida. E no dia que eles planejaram tudo para me matar, pastor Altido, eles iam me levar para uma chácara, amarrar as minhas mãos para trás e tacar fogo no meu corpo vivo. Naquele mesmo dia que eles planejaram a minha morte, eles mataram o moço na cidade. E esqueceram o moço dentro do porta-mala do carro. E eles fizeram um churrasco para inaugurar a morte do moço, para inaugurar a minha morte. E quando eles estavam na festa, a polícia chegou e prendeu todo mundo. Os que tentavam me matar, Deus colocou atrás das grades, para a glória do nome do Senhor. Peguei um ônibus 4 horas da manhã. Arrumei dinheiro, pedi na rua.
peguei o primeiro ônibus que saía para São Paulo e vim para São Paulo. Cheguei no terminal rodoviário do Tietê, eu olhei assim e disse: vou para onde? Lembrei que eu tinha uma irmã recém-casada, disse: vou lá. Fui na casa da minha irmã, dormi a primeira, a segunda noite. Minha irmã olhou para mim e disse: olha, você vai ter que ir embora, porque meu marido não quer você mais aqui. E eles me escorraçaram da casa deles. Disse: vou para a casa do meu irmão mais velho, que hoje também é pastor. Dormi a primeira, a segunda, até da quarta noite. Meu irmão chegou para mim e disse: vai embora, eu não te quero aqui, eu não casei com você, eu tenho a minha família, se vira. Eu ligava para minha mãe dizia: eu não te quero aqui. Minha mãe olhou para mim um dia e disse: o meu sonho é ver você mendigando nas ruas de São Paulo. A minha mãe me amaldiçoou. Ela disse: eu ainda quero ver o teu corpo sendo esmagado por caminhão no meio da rua. Só o que ela não sabia é que a minha vida estava guardada pelo Senhor dos senhores. E não restou lugar. Eu fui mendigar. Uma camisa marrom, uma calça jeans e um sapato. Procurei amigos e deram as costas. E o diabo começou a entrar na minha vida, colocou desilusão. A barba começou a crescer. O mau cheiro. Para quem tomava banho 3 vezes ao dia, eu fiquei 4 meses e 7 dias sem tomar banho. E um dia, irmão, saindo do centro do Vale do Anhangabaú, cheguei na rua 25 de março. Já fazia 2 dias e meio que eu não comia. E eu vi que quando um japonês saiu de dentro de uma loja com uma mão estragada e jogou dentro da lata do lixo, aquelas latas que ficam colocadas no centro da cidade, no poste da prefeitura. E eu peguei ali, fui correndo e de repente peguei aquele mamão sujo, misturado em meio ao lixo e cinza de cigarro. A fome era tanta que eu comi o mamão com casca e tudo, com caroço e tudo. Dali eu fui andando da 25 de março até o bairro do Brooklyn, lá perto da Vila Olímpia, de pé. Cheguei lá por volta da noite, já estava garoando, estava frio. Na Avenida Carlos Benrini, eu deitei de frente de um ponto de ônibus da Rede Globo. E eu deitei. E de repente vinha um mendigo, vinha um catador de lixo. Ele olhou para mim assim e disse: você mora na rua? Eu disse: a partir de hoje estou morando na rua. E disse: mas você não pode dormir aí é perigoso. Tem um monte de catador de lixo, um monte de morador de rua, e nós dormimos lá na rua de baixo, em frente ao posto de gasolina. Vamos lá, eu vou te apresentar para os meus amigos. E eu fui com ele. E aquela noite, ele rasgou uma caixa de papelão da Consul, de geladeira, me deu um pedaço. Eu deitei no meio daqueles mendigos, e de repente veio um cachorro preto, e deitou deitou na onde eu estava deitado, e eu dormi, fiz o cachorro de travesseiro. Levantei pela manhã, saí perambulando pela rua. Cheguei, pastor Altino, na Avenida Santa Amaro, encontrei um quarto abandonado. E desse quarto abandonado, eu coloquei lona, coloquei pedaço de madeira que eu achei no lixo. E eu achei um cachorro no lixo, um boxe alemão desse tamanho. Coloquei o nome dele: Socorre-me, Jesus.
E um dia estava eu e o Socorro Jesus andando, com fome. Eu achei uma sacola da Pernambucanas desse tamanho, cheio de pipoca doce. Eu olhei para o cachorro e disse: hoje nós não vai passar fome. Levei aquele pacote de pipoca doce para casa. Eu havia achado uma espuma no lixo. Durante 25 dias, eu e o cachorro só comia pipoca. Ele deitava com as patinhas, olhava para mim assim. E o dia que tinha que jejuar, porque não tinha comida, ele jejuava comigo. Aí um dia, eu brincando com ele, ele saiu para a avenida. O carro pegou e ele morreu. Disse: estou sozinho de novo. Saí da Avenida Santo Amaro depois de 25 dias. E fui perabular na Praça da Liberdade. Quantas noites eu passei em frente às Casas Bahia que tem no bairro da Liberdade, com frio, com fome. E eu me lembro que um dia eu estava lá, e eu andando no meio da rua, chutando, desiludido e chorando, eu encontrei um pedaço de pastel jogado na valeta. E aquele pastel estava molhado, mas eu tinha que comer. Eu peguei aquele pastel molhado, com a água daquela sujeira, e comi. Quantas das vezes eu pedi para Deus não deixar eu morrer. Eu ligava para minha casa, minha mãe dizia: não quero você aqui. Eu comecei a passar fome. Eu me lembro que um dia eu estava no Mercadão Municipal do Parque Dom Pedro. Um rapaz jogou uma melancia fora. Eu peguei aquela melancia, sentei próximo ao terminal Parque Dom Pedro, rachei aquela melancia no meio, fiz a minha mão, que não é muito pequena, de concha, e comecei a escavucar aquela melancia e comecei a comer. Aleluia. Eu levantei dali, dei a volta pela General Osório, subi, fui lá pelo Vale do Anhangabaú, desci a Praça da Sé. Quando eu desço a General Carneiro, uma lanchonete estava ali e um moço estava tomando café. Ele mastigou o salgado, ele viu que eu ia pedir para ele. Ele cuspiu no salgado e jogou no lixo. Eu esperei aquele moço virar as costas. Peguei aquele salgado e mastiguei. Um dia estava eu andando no meio da rua. Eu senti como se fosse pastor Altino, meu coração prender. Eu caí ao chão e fui acordar no hospital. Tive o primeiro infarto, tive o segundo infarto, tive o terceiro infarto e o derrame. Na rua. Minha mãe me recolheu. 18 dias depois que minha mãe me recolhe, ela me coloca na rua de novo. Fui perabular. E eu me lembro que tinha um português. Eu esperava ele fechar o restaurante para mim na lata do lixo e tirar o resto de comida que tinha lá.
Uma vez eu sentei de frente da casa noturna que eu frequentava, que eu cheguei a gastar milhões e milhões ali. E eu vi aquelas pessoas comendo, eu vi as pessoas se divertindo e eu no lixo. Mas Deus, Ele tem as suas maneiras e os seus propósitos de trabalhar. Sem tomar banho. Um dia eu deitado na Praça da Sé, de madrugada eu tirei toda a roupa, só fiquei de cueca, lavei a roupa, entrei debaixo do chafariz da Praça da Sé, tomei aquele chuá, aquele banho, passei o dia inteirinho dormindo ali, porque a roupa tinha que secar. Meu cabelo não é muito bom, mas também não é muito ruim. Passei a mão no cabelo, fui da Praça da Sé até o bairro de São Miguel Paulista de pé. Com fome. Falei, vou para a estação de trem de São Miguel, porque eu tenho muitos amigos lá, e eles se passar vai me dar uma moeda, alguém vai ter que me ajudar. E eu estou ali chorando, sentado. De repente eu olho assim. Está vindo minha mãe e minha irmã. Eu olhei assim e disse: por que você se sente alegre? Eu falei, eu vou gritar minha mãe vai me ajudar. Eu olhei para ela e disse, mamãe, é a senhora. Ela olhou para minha irmã mais velha e disse, filha, vamos embora, porque eu não conheço ele. Sabe o que a minha mãe fez? Ela cuspiu no chão, aonde eu estava sentado. E eu coloquei na cabeça, se nem minha mãe me ajuda, se nem Deus me quer, se nem essa igreja mais me quer, eu vou fazer o que mais vivo? Naquele mesmo dia, por volta das 3 horas da manhã, eu passei por debaixo da catraca do metrô da Armênia. E só tinha eu e uma moça nessa estação. E eu coloquei na minha cabeça, eu vou esperar o trem vir, porque quando o trem vir, eu vou pular. Aquele dia eu estava decidido em tirar a minha vida. E quando o metrô começa a subir, vem aquele vapor, aquele vento. E quando eu me coloquei de pé, pastor Altino, para me jogar na frente do metrô, a moça estava com o celular ouvindo um programa evangélico. E quando eu coloquei o pé depois da faixa amarela para me jogar dentro da linha do metrô, aquela moça tirou o fone do celular para guardar o celular na bolsa. E de repente aquela bispa que estava fazendo o programa na rádio musical gritou: moço, não se joga na linha do trem, porque Jesus ainda tem uma obra para realizar na sua vida. E eu me afastei para trás, me joguei no chão do metrô Armênia e comecei a chorar. Saí dali, dormi, e no outro dia voltei para o Parque Dom Pedro. Dia 12 de outubro de 2009, eu estava dormindo no banco da Praça da Sé. E naquela tarde eu ouvi os pregadores pregando ali que Deus ia tirar alguém da cidade de Lodebar, da cidade do esquecimento. E dia 12 de outubro, de madrugada, eu dobrei os joelhos na Praça da Sé, na escadaria da Matriz. E disse: Jesus, amanhã é dia 13 de outubro. É o dia do meu aniversário. Jesus, amanhã é o meu aniversário. Eu quero pedir ao Senhor um presente.
Me tira da rua. Levantei de manhã. Eu não quis lembrar que era meu aniversário, irmã Sandra. Desci para o Parque Dom Pedro, com fome. O diabo tinha colocado na minha mente que eu estava ficando louco. Eu já falava sozinho. Imagine só, irmão. 4 meses uma pessoa sem tomar banho, sem tirar o sapato do pé. Imagine só a situação dessa pessoa. Quase 2 anos sem escovar os dentes. Imagine só a situação que eu fiquei. Quase 2 anos sem escovar os dentes. A minha gengiva em cima estava toda inflamada. Eu andava e o cheiro exalava. Ninguém conseguia ficar perto de mim. Mas eu fui ao Parque Dom Pedro. E de repente, eu vi uma moça passando por lá. E eu me aproximei dela. E pedi a ela ajuda. E eu comecei a conversar com ela. Ela, sem me conhecer, sem saber de onde eu vim, quem eu era, me colocou dentro do carro e me levou para uma padaria. Eu olhei para ela e disse: filha, hoje é meu aniversário. E eu pensava que pelo menos no aniversário eu vou comer um pedaço de pizza. E eu sentei ali e comecei a comer aquele pedaço de pizza. Mas dentro de minha alma dizia: Deus, eu quero um presente, me tira da rua, eu não aguento mais. Eu conversei com aquela moça. Ela disse para mim assim: olha, eu conheço uma igreja que vai te ajudar. Me deu o endereço da igreja, eu fui lá na Celso Garcia. Chegando na igreja, o apóstolo me ajudou, me deu roupa, me deu dinheiro para ir dormir no hotel, me deu comida. Passei 4 dias naquela igreja e um dia eu estava no culto pela manhã. Aquele homem olhou para mim e disse: vai embora da minha igreja, eu não te quero aqui. Ele pediu para a polícia me colocar para fora. Sabe o que eu digo, pastor Altino? Tem muita igreja que é só de fachada. Tem muita igreja que não olha para a alma, porque todo mundo pensa que o mendigo é ladrão. Todo mundo pensa que alguém que mora na rua é alguém que não tem valor. E eu voltei para a rua. E voltei a mendigar de novo. E novamente eu vi esta moça. Contei para ela, disse: vamos fazer uma coisa. Eu trabalho lá na Avon Interlagos. Eu vou fazer assim. Todos os dias, por volta de 4 horas, 5 horas da manhã, eu passo aqui e te deixo comida. É só isso que eu posso fazer por você. Todos os dias. Eu esperava ela de frente da banca do jornal que tem de frente para o Parque Dom Pedro. E eu apelidei as marmitas de Bandeco. Ela parava o carro, mas a coisa mais interessante é que ela contou que havia achado um mendigo no meio da rua, dentro do restaurante da Avon, onde ela trabalhava como nutricionista. E tinha um moço lá, ela me contando esses dias, que tinha um moço lá que entrou dentro da sala dela e começava a chorar por ver a situação que eu estava. O chefe de cozinha falava: filha, não vai pegar resto de comida não. Leva para esse moço o melhor, lá da caldeira, porque Deus sempre prepara o melhor para nós. E ela me levava comida, pastor Altino.
ela me levava comida. E ela fez isso por meses. E muitas vezes ela fazia comida e eu comia rápido, porque eu tinha muita fome. E ela levava as marmitas para casa e a mãe dela perguntava: ué, tu trouxe comida e não deixou para mim? Ela não contou para a família que estava ajudando o morador de rua. Porque nem todo mundo, irmão, entende o que Deus tem para fazer. E um dia ela contou para a mãe. E até a mãe dela fazia bandeco. E quando ela vinha, quando ela parava o carro, eu já olhava no banco de trás para ver se tinha alguma coisa para comer. Ela parava assim, eu já olhava, eu nem olhava para o banco de trás. Quando não tinha comida, eu ficava triste. Ah, mas não veio comida hoje? Dia 23 de dezembro, ela me chamou para ir a um culto. E quando eu entrei dentro do carro, Deus tomou a boca dela e disse: filho, o teu Natal deste ano não será como o Natal do ano passado. Porque o ano passado, retrasado, todo mundo estava festejando, pastor, todo mundo. E eu estava deitado na calçada das Casas Bahia, na Praça da Liberdade, chorando. Eu não comi no Natal, não comi no Ano Novo. Isso é quando eu não tinha que sair correndo, porque as pessoas queriam me matar. Porque na rua é assim, se você é mendigo mais novo, os mais velhos não aceitam você. E uma noite, eu estava dormindo no Parque Dom Pedro. Lembra do apagão que teve? Eu estava, pastor Zé, no Parque Dom Pedro. Eu fiquei com tanto medo de morrer, que eu fui do Parque Dom Pedro lá pro terminal do Tietê dormir. Então eu chegava lá, eu me assentava nas cadeiras do terminal do Tietê. Eu tirava as minhas mãos da manga da camisa, colocava a camisa dentro, a cabeça dentro da camisa por causa de tanto frio. E um dia eu sentado, dormindo, tinha uma senhora do meu lado, ela olhou para mim e disse: filho, o teu tempo está terminando. Deus manda te dizer que vai te tirar daqui. Sabe o que eu acho mais interessante? Que um dia eu peguei uma carona de um caminhão, de uma transportadora, e fui parar lá em Cratos, na cidade do Ceará. Fui para a casa de um suposto tio, que era irmão do meu pai. Quando eu encontrei ele, ele me jogou para fora, a igreja fechou a porta. Eu dormi durante 3 dias na cidade de Cratos, na praça pública. E um dia de manhã, sem saber o que fazer, tinha uma irmã Gari que trabalhava na prefeitura varrendo rua. Ela parou de varrer rua, olhou para mim e disse: volta para São Paulo, porque lá eu vou levantar uma mulher para te ajudar. Noite de Natal, dezembro de 2009 para 2010. Deus falou comigo. Mas o que mais me interessou, irmã, é que quando eu conheci essa moça, eu já fui logo pedindo ela em casamento. Quer casar comigo? Ela disse: está doida, rapaz, não te conhece. Tu quer casar comigo? Ela disse: não, Deus só deu você para me ajudar você. Só que o teu pensamento não são os pensamentos de Deus. E dia 24 para o dia 25, eu estava na mesa da casa da minha sogra, comendo, na noite de Natal.
E sabe aqueles que viraram a porta? Muitas das vezes eu ia para a casa do meu irmão e a minha cunhada interfonava lá pro porteiro e dizia assim: diga para ele que eu não estou. Minha cunhada me expulsou da casa dela como se fosse um cachorro. Dia 31 para o dia 1º. O homem que estava no lixo. Um homem que comeu lixo. Um homem que morava numa casa e no outro dia amanheceu debaixo da ponte. Ganhei uma calça, uma camisa. Eu estive numa igreja um dia e me deram uma oportunidade. Eu estava dentro do ônibus. Deus disse: desce do ônibus, vai lá, porque eu quero falar com a minha filha. Eu disse: Deus, eu estou na rua, sou mendigo, e o Senhor quer me usar para falar com a mulher. É isso que eu quero fazer, vai lá. Fui lá, Deus falou com a mulher. Tinha um empresário no fundo da igreja. Ele olhou para mim e disse: tu está com pressa? Eu disse: não. Vamos lá na minha casa no Morumbi fazer uma oração? Eu disse: sim. E naquele dia eu orei por aquele homem. Jesus entrou com providência. Ele me levou no shopping do Morumbi. Me deu roupa, me deu sapato, me deu terra, me deu dinheiro. E eu coloquei na minha cabeça: eu tenho que voltar a pregar. Dia 31 para o dia 1º do ano passado agora. Enquanto você estava festejando o ano novo, eu estava pregando a palavra de Deus. E sabe o que Deus fez? Num só culto, num só dia, numa só noite, colocou minha mãe, meus 2 irmãos, minha cunhada que havia me expulsado como cachorro de dentro da casa dela. E eles tiveram que dizer para mim que só o Senhor era Deus na minha vida. Minha mãe, pastor, me pediu perdão. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. E eu disse: filha, vamos casar. Ele disse: para com isso, negócio de casar. Eu só estou aqui para te ajudar. E um dia ela chegou para Jesus e disse: Jesus, é até aqui, eu não vou mais ajudar esse homem. Deus diz: não pare de ajudar ele. Não pare de ajudar ele, porque eu vou te dar graça. Eu quero dizer para você esta noite que, quem sabe, você é o vaso que está fora da mão do oleiro. Quem sabe alguém virou as costas e não está te honrando. Mas o Senhor quer te honrar nesta terra. E eu disse: filha, Jeová uniu a minha e a tua vida. E fizemos prova de Deus. Um dia no centro de São Bernardo, eu desci do carro com a minha mala, porque ela não podia me trazer para a casa dela. Ela não tinha condições de me ajudar, pastor Altino. E eu continuei dormindo na rua. Eu desci do carro, fiquei na Robert Kennedy esperando o ônibus vir. E dentro do carro ela disse: Deus, se esse homem verdadeiramente o Senhor colocou na minha vida, ele vai me ligar agora. 2 minutos. Eu estava no orelhão ligando para ela, dizendo: filha,
Deus nos uniu para que o nome dele viesse a ser glorificado. Vem aqui, minha filha. Aleluia. Você pode glorificar o nome de Jesus? Aleluia. Esta aqui foi a moça que Deus usou nesta terra para me tirar da sarjeta. Pensou você andar dentro de um carro com uma pessoa que fazia quase 2 anos que não escovava o dente, 6 meses que não tirava o sapato, e um dia o meu pé doía tanto, irmão, que eu nem pensei, eu tirei o sapato. Quando eu tirei o sapato dentro do carro dela, ela quase morreu asfixiada. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Deus, Ele cumpriu, irmã Sandra, a promessa na minha vida. E aquelas pessoas que me humilharam, aquelas pessoas que me negaram o prato de comida, elas ligam no meu celular toda hora dizendo: ore por mim. Eu quero dizer para você uma coisa, irmão: não se humilhe, não humilha ninguém. Pela posição que você está hoje, e pela posição que Deus ainda vai te colocar. Irmã Sandra, eu quero dizer uma coisa para você: não foi fácil chegar aqui. Eu estava essa madrugada, pastor Altino, em casa, e de repente me deu uma dor de cabeça terrível. E quando eu coloquei a mão no meu ouvido esquerdo, estava sangrando. Eu falei: Deus, não deixe eu morrer agora, porque a obra que o Senhor ainda tem nesta terra é grande. Eu quero dizer para você uma coisa: não pense que Deus te deixou, porque Ele não te deixou. Ele está dizendo: eu quero você de volta. Não foi fácil, irmão. Quantas das vezes ela no trabalho chorava, e eu ligava e dizia: eu estou com fome. E ela deixava tudo, o pastor Altino, e me trazia marmita para comer. Sente ali, minha filha. Eu quero convidar você hoje. Eu quero convidar você agora. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas mãos do Senhor. O Senhor está dizendo: quem sabe você fracassou. Quem sabe você não tem mais força, mas hoje eu te trouxe aqui para te dizer que eu sou maior na tua vida para te abençoar. Eu vou te fazer um vaso de honra na minha presença.